Você já sentiu, lá no fundo da alma, que nasceu para algo grandioso? Que há um propósito maior pulsando dentro de você? Um chamado que vem direto do coração de Deus? Mas mesmo com essa certeza, acabou tropeçando no caminho? Já se viu forte por fora, mas travando batalhas silenciosas por dentro? Às vezes, mesmo os escolhidos mais poderosos falham, e é nessa queda que muitas vezes começa a verdadeira transformação. Você já entregou sua confiança a alguém, de olhos fechados, acreditando que aquele vínculo era seguro, verdadeiro, inabalável? Já abriu o coração, revelou os seus segredos, suas fraquezas, apenas para ver tudo ser usado contra você? Confiar pode ser um gesto lindo, mas também perigoso. Às vezes, a traição não vem de um inimigo, mas de quem estava ao seu lado. E quando isso acontece, pode custar tudo: sua paz, sua força, sua identidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão, um homem escolhido, poderoso, mas ferido por confiar demais na pessoa errada. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais intensas e emocionantes de toda a Bíblia. Essa não é apenas uma história antiga, é uma jornada intensa e profunda, marcada por feitos sobrenaturais, mas também por fragilidades humanas. Uma narrativa onde a força física encontra a fraqueza do coração, onde o amor se mistura com a manipulação, onde a traição vem de quem se dizia próximo, mas mesmo assim, a redenção surge como um fio de esperança no fim da linha. É a história de Sansão, um homem separado por Deus desde o ventre, com uma força que nenhum inimigo conseguia conter, mas que caiu diante de uma mulher e de suas próprias escolhas. Uma história de poder, de paixão, de queda e de uma última chance que mudou tudo. A história de um homem separado por Deus, mas que se deixou dominar pelos seus próprios desejos. Essa é a história de Sansão e Delilah. Era um tempo sombrio na história de Israel. Um período em que a esperança parecia distante e os dias eram marcados pela dor e pela opressão. O povo escolhido por Deus, que outrora caminhara com liberdade e vitória, agora vivia sob o jugo implacável dos filisteus, inimigos implacáveis, cruéis e dominadores. A cada amanhã, os israelitas enfrentavam o medo, a vergonha e o peso da escravidão. Não havia liderança forte, não havia consolo, não havia paz. As terras que antes manavam leite e mel agora pareciam secas de fé. Mas mesmo nas trevas mais profundas, Deus estava escrevendo um novo capítulo. E a história que estava prestes a se desenrolar começaria com um milagre no ventre de uma mulher estéril. Nasceria um libertador, Sansão. Mas Deus tinha um plano. Um anjo apareceu à mulher de Manoá. Ela era estéril, mas o anjo trouxe uma promessa: você dará à luz um filho, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Esse filho deveria ser um nazireu, separado desde o ventre, sem vinho e sem lâmina sobre a cabeça, consagrado a Deus. E assim nasceu Sansão, um menino que cresceria com um propósito divino. O Espírito do Senhor começou a se mover em Sansão ainda jovem, e a sua força era diferente de qualquer coisa vista antes. Com as próprias mãos, ele rasgou um leão. Com a mandíbula de um jumento, ele derrotou 1000 homens. Sansão era um guerreiro, mas também um homem com um coração vulnerável. E foi essa fraqueza que o levaria ao limite. Sansão tinha uma fraqueza. Ele se encantava por mulheres filisteias. Ele se apaixonou por uma mulher de Tina, depois por outra em Gaza. Mas nenhuma como Delilah. Delilah era bela, misteriosa, sedutora, e por trás de sua beleza havia um acordo sombrio com os inimigos de Sansão. Delilah foi paga pelos líderes filisteus. Seu objetivo: descobrir o segredo da força de Sansão. Ela insistia, perguntava, chorava Sansão.
Se que me ama, me diga de onde vem sua força. 3 vezes ele mentiu, mas o coração de Sansão já estava nas mãos dela. Até que finalmente ele falou: se cortarem meu cabelo, perderei minha força. Enquanto ele dormia no colo de Delilah, a navalha percorreu seus cabelos. Sansão acordou e pensou que ainda estava forte, mas o Senhor havia se retirado dele. Ele foi capturado, teve os olhos arrancados, foi acorrentado, humilhado, condenado a girar um moinho como um animal. O guerreiro agora era um prisioneiro, mas algo começou a acontecer. O cabelo de Sansão começou a crescer e em seu coração nasceu um clamor. No templo dos filisteus, no dia de uma grande festa pagã, trouxeram Sansão para diverti-los. Cego, humilhado, ele fez uma última oração: Senhor, lembra-te de mim, fortalece-me só mais esta vez. Ele tocou nas colunas centrais do templo e com toda a sua força clamou: morra eu com os filisteus! E o templo ruiu. Na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Sansão foi um homem marcado por um propósito divino, mas também por suas fraquezas humanas. Mesmo com seus erros, Deus ainda o usou para cumprir o que havia prometido. Talvez você também tenha falhado. Talvez tenha tomado decisões que hoje pesam no seu coração. Tenha confiado demais, amado errado. Ou se deixado levar pela voz da emoção, ignorando o sussurro da consciência. Talvez você tenha se afastado do propósito, tropeçado nas mesmas armadilhas que prometeu evitar. E agora carrega as marcas das escolhas, dos arrependimentos, das noites em silêncio. Mas escute, você não está sozinho, porque assim como Sansão, mesmo no seu pior momento, Deus ainda pode te alcançar. A queda nunca foi o fim da história. O arrependimento verdadeiro pode ser o recomeço. Talvez tenha caído, talvez esteja se sentindo fraco, cego, preso, mas nunca é tarde para orar como Sansão. Senhor, lembra-te de mim, porque mesmo nos momentos mais escuros, a graça de Deus ainda pode te levantar, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a vergonha cala a sua voz e as correntes do passado te mantêm preso ao chão, a graça divina continua viva, estendendo a mão. Ela não depende do seu mérito, nem do seu desempenho, é favor imerecido, amor que o insiste, perdão que restaura. A mesma graça que restaurou Sansão nos seus últimos momentos é a mesma que hoje sussurra ao seu coração. Ainda não acabou, porque Deus não desiste de quem Ele chamou. E mesmo nas ruínas, Ele pode erguer algo novo. Não importa o quanto você caiu, a graça de Deus é mais profunda que qualquer abismo. Ela é o sopro que reacende, a força que restaura, a esperança que renasce. Essa é a história de Sansão. E talvez Deus esteja escrevendo a sua. Agora, se esta mensagem falou com você, curta e compartilhe, para que esta mensagem alcance mais pessoas. Obrigado e até a próxima história.